Olá, eu me chamo Rafael de Alcântara do Carmo e, juntamente com o professor Dr. José Maximiano Arruda Ximenes de Lima, desenvolvemos o trabalho Jogos como Objetos de Aprendizagem de Artes Visuais. O objetivo desse trabalho, é analisar se os jogos podem ser usados como essas ferramentas de aprendizagem de artes visuais, que é uma teoria do professor, José Maximiano. E aí, no decorrer do trabalho, vamos analisar os elementos dos jogos, as características dos jogos, fazer uma relação com as características dos OAVs, que são os objetos de aprendizagem de artes visuais. Vamos ver a relação entre os dois e verificar se os jogos podem ser utilizados como esse tipo de ferramenta. Iniciando o trabalho, eu trago aqui o resultado da pesquisa Games Brasil 2021, onde nela diz que 72% dos brasileiros, tem o costume de jogar jogos eletrônicos, seja no celular, no computador, nos videogames, Então é uma quantidade considerável aí das pessoas, que fizeram essa pesquisa. Trazendo aqui alguns trabalhos na arte, essa arte de uso de jogos na educação, ela é bem extensa, tem vários trabalhos nessa arte, Eu trouxe os 3 aqui dos últimos anos para dar uma exemplificada, Bontchev, desenvolveu um labirinto 3D, onde os alunos poderiam navegar por esse labirinto e aprender mais sobre iconografia ortodoxa, artes dessa época. Huang utilizou um aplicativo que pegava os desenhos das crianças e, através de uma câmera, em realidade aumentada, ele gerava esses desenhos em 3D animados, para ser visualizado nos celulares e nos tablets. E teve uns resultados muito bons, assim, tanto dos professores, como dos alunos, como da gestão da escola, E Cortez, aqui no Brasil, utilizou o programa Scratch, que é um programa de desenvolvimento de jogos, Aqui, no caso, ela não está utilizando exatamente jogos, ela está usando um programa para realizar jogos, para fazer essa mistura dos aprendizados de artes com o aprendizado de game design, para os alunos poderem produzir seus próprios jogos, E aí, como falado, o objetivo desse trabalho, eu trago aqui a definição de objetos de aprendizagem de artes visuais, do Lima, que ele é um recurso pensado, concebido e utilizado para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de artes visuais. Esse trabalho tem o objetivo de estabelecer as conexões entre os jogos e os OAVs, a fim de analisar se os jogos podem ser utilizados como esse tipo de ferramenta. Mas o que são jogos, Eu trouxe aqui alguns teóricos que vão exemplificar isso pra gente. De acordo com Huizinga, que é um dos principais estudiosos, um dos primeiros estudiosos da área, jogar é uma atividade livre, parcialmente consciente, fora da vida comum, como algo não sério, mas absorvendo o jogador de forma total e intensa. Avedon e Sutton Smith, dizem que os jogos são o exercício de um controle voluntário, onde existe uma contenda entre poderes, restrito a regras, atrás de produzir um resultado desequilibrado. Uma das pessoas vai vencer. Salem e Zimmermann, que tem um estudo aí extenso, que pegaram várias dessas teorias e meio que juntaram numa coisa só, eles falam que o jogo é um sistema onde jogadores engajam em um conflito artificial definido por regras e que resulta em um desfecho quantificável. E a McGonigal, que é muito utilizada, pois ela usa os conceitos de jogos em elementos que não são jogos, no seu livro Realidade em Jogo, Ela traz aí 4 características principais dos jogos. Eles possuem objetivos claros, regras, para limitar o jogador a chegar nesses objetivos, um feedback automático, que é o que toda vez que o jogador faz uma ação, o jogo ele responde àquele jogador, dizendo se ele está mais próximo ou longe de completar aqueles objetivos dele. E eles são uma atividade de participação voluntária, A pessoa que joga, ela quer estar ali, ela quer estar participando. Se ela está forçada, o jogo já não faz mais sentido. E aí, para nossa segunda abordagem aqui, o que são objetos de aprendizagem de artes visuais? Os OAVs. Então, Lima vai definir como um recurso planejado, concebido e utilizado com o objetivo de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem das artes visuais e que possibilite seu reuso. Então, é uma ferramenta que vai ser usada para auxiliar no processo de artes visuais e que vai possibilitar o seu reuso.
Apesar de eu estar colocando aqui uma imagem de um computador e muito da teoria do Leeman também falar sobre questão de interface, né, usabilidade, educação à distância, não necessariamente precisa ser um recurso digital, né? Pode ser um recurso analógico também. Tal como os jogos, né, como foram mostrados aqui, os jogos podem ser jogo de tabuleiro, pode ser um jogo digital, pode ser uma brincadeira, um esporte, né? Um futebol, um pega-pega, tudo isso são jogos, né? Porque todos eles possuem regras, objetivos, feedback automático e são feitos através da participação voluntária, né? E aí as características dos OAVs de acordo com o Leeman, né? São 4 características principais, né? A contextualidade. Então, para o aluno poder aprender melhor, né? O objeto ele precisa ter, tem que fazer ligações com aspectos sociais, antropológicos, emocionais, políticos, econômicos e psicológicos do aprendiz. Para ele entender melhor, né? Para ter uma melhor assimilação, tem que fazer parte da estrutura cognitiva, né? Da realidade do aluno, né? Flexibilidade cognitiva. A integração do conhecimento ajuda a compreender uma obra, né? O aprendizado de artes não pode focar somente nas texturas, cores, volume, né? Ele vai muito além disso, né? Ela tem que ter uma reflexão crítica sobre aquela questão política, social e cultural também, que tem a ver também com a contextualidade, né? A potencialidade imaginativa são metáforas narrativas que ajudam o aluno a imergir, né, naquele ensino. O uso das narrativas vai instigar o aluno a trabalhar sua criatividade, melhorando assim, né, a sua motivação. Então, essa questão imaginativa, o potencial imaginativo, vai ajudar o aluno a imergir melhor aquilo ali, vai motivar melhor o aluno. E o conceito estético, obviamente, é importante a gente notar que ela depende das vivências e experiências de cada indivíduo, né? O OAV, o produto, né, a ferramenta, ela tem que ser construída com um apelo estético que vai chamar essa atenção do aluno, né? E também uma estética que seja agradável aos olhos, né? Para também ser de fácil uso, né? E ele também traz aqui, né, alguns requisitos e boas práticas para a elaboração de um OAV, né? Primeiro, ele tem que ser ergonômico, né? Tem que ser fácil de utilizar, a questão da interface, da harmonia visual, né? Lembrando, isso vai tanto pro digital como pro analógico, né? Ele tem que ser pedagógico, obviamente, né? Tem que trazer aí uma cognição imaginativa, um encadeamento e acompanhamento de desempenho de aprendizagem de artes visuais e uma evidência político-pedagógica em artes visuais. Então ele tem que trazer essa questão da imaginação para o aluno, tem que fazer uma ligação com os aspectos sociais, né, também. Ele tem que ser interativo, isso aqui é imprescindível, né? Propicia que o aluno interaja com aquele objeto. E aí essa interação ela tem que ser a mais prática possível, né? Tem que ocorrer, por exemplo, uma ramificação, que é como você, por exemplo, você está num site, né? Você clicou em vários links lá dentro do site. Aquele site, ele tem que ter uma forma de você poder navegar por ele de forma indireta. Ele não pode ser só uma linha reta, como se fosse um trem, né? Que você só vai do fim do trem, né? Do rabo do trem para a cabeça do trem. Ele tem que ser ramificado, ele tem que dar várias opções para o aluno navegar e poder se achar rapidamente, né? E a esfera informacional ela vai acontecer quando o OAV facilita a interatividade, né, com essa colocação de informações posicionada de forma harmônica, né, na sua interface. A interface ela tem que facilitar, né? Ela é um facilitador, ela não pode ser uma barreira a mais para o aluno. E também tem a interação online e offline. Aí, com a pandemia, a gente aprendeu muito sobre esse tipo de coisa, né? A gente tem as interações síncronas e assíncronas, né? As síncronas são aquelas que a gente faz em tempo real, como uma chamada de vídeo, né? Uma chamada de áudio. E uma assíncrona é aquela de, por exemplo, você posta num fórum, e aí o aluno tem ali uma semana para responder, né? Interagir entre eles, né? Então a ferramenta ela tem que possibilitar esses dois tipos de interações, porque cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens também, né? Algumas vezes uma aula online ali para poder discutir com o professor é a melhor opção. Outras vezes só um vídeo que o professor passa para o aluno poder ver na hora que ele achar melhor, né? Alguma atividade que ele tem ali uma liberdade para desenvolver, né? Para também ter a questão da liberdade e do protagonismo do aluno, né? Ele não ficar preso, né? Porque a gente sabe que
o ensino remoto, a EAD, educação à distância, ela não pode ser exatamente ali igual ao ensino tradicional, né? Porque é claramente diferente, né? E aí a gente traz aqui, né, as relações entre esses conceitos dos jogos e os objetos de aprendizagem de artes visuais, para a gente ver, né, como é que os jogos poderiam ser isso. Então, por exemplo, nos jogos a gente tem algo que é a narrativa, né? E ela pode auxiliar na contextualidade, na flexibilidade cognitiva, na potencialidade imaginativa e na estética. O que é que são as narrativas nos jogos? Narrativas são as histórias que você está envolto, né, naquele jogo. E essa história ela não precisa ser uma história como se fosse no livro. Só a ambientação do jogo, muitas vezes ele já vai trazer ali, né, uma imersão do aluno, né? O aluno está imerso naquela história e ele vai interagir com aquele jogo de forma significativa. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui desse jogo que está em exemplo, que é o jogo Assassin's Creed 2. Nesse jogo você controla um assassino durante o Renascimento, na Itália, né? E aí uma das mecânicas do jogo é que você tem que escalar prédios famosos de arquitetura para ter uma vista melhor da cidade, enfim. O que é que acontece nesse jogo? Você está interagindo com essas obras, né, com essas peças de arquitetura, que são obras de arte, né, também, que foram consideradas isso, de forma significativa. Eu vou subir nessa janela, né? Você está meio que viajando por essas obras em forma 3D, e elas são produzidas um para um, né? Elas são muito fiéis, né, às obras originais. Até quando tem um jogo que se passa em Paris, e quando teve o incêndio em Notre Dame, né, os desenvolvedores desses jogos disponibilizaram os arquivos 3D, que eles tinham todo o estudo de Notre Dame para ajudar na reconstrução, né, da igreja, né. Então, nesse jogo e em vários outros, você está interagindo com essas peças de arquitetura de forma significativa, né? Você não está só chegando no museu e olhando para elas, né? Você está ali escalando, você está vendo cada detalhe, né? Você sabe o que é à frente, o que é atrás. Então, isso tudo traz uma significância muito maior para você estar interagindo com aquela obra de arte, né? Para você não estar ali só, ok, eu vi isso aqui, passou, aqui é a Santa Maria del Fiore, quem construiu ela foi não sei quem e tal. Mas aqui você, né, engaja, né? E o jogo também traz essa questão de uma informação, né? Toda peça de arte, arquitetura, ele traz um textinho que é opcional, né? E o jogador ele pode ler se ele quiser para aprender mais sobre história e arte, enfim. Mais outra coisa, né? O jogo ele não oferece resolução para os seus problemas, né? Ele dá as ferramentas para o jogador e o jogador ele vai tentar sobrepujar aquelas regras, né, para resolver os objetivos, como a gente já falou, né? Todo jogo ele tem que ter objetivos claros, né? E isso faz parte da orientação, né? Isso pode ajudar na orientação de um objeto de aprendizagem de artes visuais, né? Quando você entra numa aplicação, se você não souber o que fazer, né, você fica perdido. Então os jogos eles trazem esses objetivos claros para o jogador ter um rumo, né? Ter um norte. E isso ajuda bastante na contextualização. E a potencialidade imaginativa, ela vem do jogador ter uma liberdade dentro daquele sistema, né, que é um círculo mágico, como o Zinho fala, que dentro daquele sistema, dentro daquelas regras, daquelas limitações, ele vai tentar cumprir os seus objetivos, né? Então, muito da diversão do jogo, como o Woods fala, ela não vem do jogador vencer o jogo, ela vem do jogador tentar vencer. Ele vai na cabeça dele bolar estratégias, né, táticas, para sobrepujar os desafios do jogo e completar os seus objetivos. E o jogo ele diverte dessa forma, né? Então, um objeto de aprendizagem de artes visuais, ele pode utilizar disso para motivar o aluno, né? E a questão estética também ajuda bastante. Esse exemplo é um jogo chamado Mirror's Edge, que você é uma personagem que faz uns parkour em cima de uns prédios. E no jogo ele tem uma questão de interface. A interface do jogo ela é inserida dentro do jogo, né? Ela pode correr nas paredes e tal. E tudo no jogo que você pode interagir está em amarelo, ou azul ou vermelho, né? Depende da fase. Nesse caso está o amarelo aí. Então as paredes amarelas são as paredes que ela pode correr na parede e tal. Então é uma orientação dentro do jogo, né? O jogo ele tá te mostrando aquilo da forma mais prática possível. Ele não pega na sua mão e fala, olha, você tem que fazer isso aqui. Ele te dá a dica visual e você, como jogador,
tem que sobrepujar esses desafios, né? Então isso faz com que o aluno ele interaja com o jogo de uma forma muito mais significativa, né, também. E outra coisa, né, os jogos fazem a gente se sentir em situações épicas, maiores que nós. Através da estética, eles instigam a nossa imaginação, né? Então a estética ela vai vir tanto da parte visual como da parte sonora, né? A história que está sendo contada, né? Você entra dentro daquilo ali, né? O jogo pode fazer o aluno de arte sair do mundo comum e entrar nesse círculo mágico, onde as suas ações são significativas e imersivas. E essa estética, essa imersão, ela não vem só de jogos digitais, né? Existem também uma gama de jogos de tabuleiro que também trazem, né? Que jogam esse jogador para dentro do universo, né? Por exemplo, que eu tô colocando aí, esse jogo Star Wars Rebellion, né? Que ele pega ali toda a experiência do mundo de Star Wars, da luta, da guerra nas estrelas e tal, e traz isso para um jogo de tabuleiro, né? Então os jogadores ali, um controla o Império, o outro controla os rebeldes e entram nesses embates, né? Então você se sente dentro daquela experiência. Tudo aquilo que você só assistiu nos filmes, né? Agora você faz parte, é tangível, você pega, você destrói as naves, você, né? Luta um contra o outro e tal. Imagina, né? Jogos que trazem você para um período artístico, como esse aqui, né? Por exemplo, que você tá ali durante o Renascimento, né? Então, essa história, né? A McGonigal fala que o jogo ele faz a gente se sentir mais do que a gente é, né? Em situações épicas, né? Maiores do que nós, maiores do que o mundo comum, né? Então, você se sente muito mais compelido a resolver os problemas que estão nos jogos, muitas vezes, do que os problemas que a gente encontra no mundo comum, né? Então essa é uma das magias, das mágicas aí, né, que a gente encontra. E aí, para finalizar aqui as nossas considerações finais, os jogos como o AV podem ser desenvolvidos tendo o aprendizado do aluno em mente, criando assim uma experiência que vai engajar o aluno através de elementos como narrativa, interatividade, resolução de problemas e imersão. O uso de jogos como ferramentas de aprendizagem deve ser pensado desde a concepção, tal como um OAV, né? Ele tem que ser pensado para aquilo ali, né? Cabe aos educadores e desenvolvedores de OAV pensarem em jogos já existentes que podem se encaixar nos conteúdos ou desenvolver os seus próprios jogos, né? Digitais ou analógicos para cumprir esses requisitos, né? Aplicar jogos em sala de aula pode ser uma atividade complexa, né? Para o já atribulado trabalho do professor, que a gente sabe muito bem, né? Então pode ser algo a mais ali, mas não se diferencia de uma aula que você está planejando, né? O uso do jogo no ensino deve ser feito com cuidado, né? Para que também não haja uma barreira no aprendizado do aluno. Você não vai botar um jogo muito difícil de aprender, né? Ou que tenha mecânicas, regras muito chatas ali, porque ele vai ser uma barreira a mais, né? Lembre-se que o jogo, ele é uma atividade voluntária, né? O aluno tem que estar interessado, senão ele é mesmo que nada, né? E é possível aproveitar essa motivação que os jogadores possuem para resolver problemas virtuais e usá-las para resolver os problemas em sala de aula, né? Então é isso, aqui são as principais referências do trabalho. Obrigado, agradeço demais a atenção. E aqui os e-mails aí, meu e do professor Max, para caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado. Abraços.